Vamos começar de uma forma simples, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Senhor, que iluminaste o coração dos apóstolos na manhã do Pentecostes, para se tornarem apóstolos e transmissores da vossa palavra, iluminai-nos também com a luz da vossa presença nesta noite, para sabermos apreciar as palavras que quereis comunicar-vos, para assim nós sermos vossas testemunhas no meio do mundo. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A São José. Então, hoje vamos entrar dentro da parte, poderíamos dizer, central, no sentido de quantidade de texto do Evangelho de São Lucas, e vamos olhar fundamentalmente para o caminho que Jesus vai percorrer, subindo para Jerusalém, falando do reino de Deus. Portanto, é bom que nós saibamos ver estas coisas com um sentido não apenas de pormenor, em alguns aspectos, mas também da globalidade no Evangelho, neste caso de São Lucas. Naturalmente que há outras formas de ver e de olhar, como aparece nos outros evangelistas, mas São Lucas vai-nos dando uma realidade que à primeira vista até surpreende, porque é apenas um sair da sua terra e ir para Jerusalém, onde é morto, sepultado e ressuscita. E depois da ressurreição é elevado ao céu e é a partir daí que começam os Atos dos Apóstolos. Mas Lucas, como diz logo no prólogo, escreveu primeiro os Atos dos Apóstolos e só mais tarde é que escreveu o Evangelho. Portanto, ele tem presente esta realidade de uma transmissão de fé, de vida, que veio de Jesus, mas que passou pelos apóstolos. E, portanto, esta subida é efetivamente uma subida para Jerusalém, é subida no sentido literal, porque Jerusalém fica um pouco mais alto do que o resto das terras de Israel, podemos dizer. E Jerusalém era efetivamente o centro também da vida litúrgica, religiosa do povo de Deus. E ele vai falando de uma outra forma de viver que não é propriamente aquela a que estavam habituados. Hoje vamos tentar ver um bocadinho este percurso todo da sua globalidade e depois voltamos atrás para vermos alguns pormenores. Vamos partir deste momento extraordinário da transfiguração e depois vamos começar a ver que o reino de Deus está próximo. Portanto, vamos regressar depois a estes temas mais adiante, mas é só para vos deixar já uma ideia do percurso de hoje. Mas depois iremos ver mais em pormenor, no dia 16, a promessa do reino, portanto, o capítulo 9 ou o capítulo 13, e depois também as condições para entrar nesse reino, e até a vida do próprio reino. Portanto, já mais adiante, em março, iremos entrar nesta perspectiva. Para depois chegarmos já junto da Páscoa à realização da salvação que se concretiza com a morte e a ressurreição de Cristo em Jerusalém. Mas aí vamos ver com mais pormenor, talvez, alguns aspectos. Portanto, hoje vamos começar por esta realidade da transfiguração. É um acontecimento que podemos dizer histórico e a maior parte dos comentadores diz mesmo isso e parte de uma razão ou de um motivo, que é o facto de todos os evangelistas referirem este episódio. E é um episódio que tem a ver com a presença da Trindade, do nosso Deus, não é? E isto é preciso também ter presente que acontece a transfiguração aqui a meio, diríamos, do Evangelho, do ministério público de Jesus,
tinha aparecido também a Trindade no batismo de Jesus e vai também aparecer a Trindade depois na Páscoa, na cruz, podemos dizer, ou a seguir. Pronto. Esta realidade está, diria, marcando como que uma etapa. Portanto, agora estamos no centro, no cerne do Evangelho de São Lucas. E a Transfiguração é um episódio surpreendente, porque é como se abrisse uma janela para o céu. E São Pedro aqui aparece como no relato de São Lucas, como se de facto fosse uma coisa muito boa para eles, né? Reparem, no capítulo 9, versículo 28, começa assim, São Lucas. 8 dias depois destas palavras, que trata-se das condições para seguir Jesus depois do anúncio da paixão, diz assim: 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, muito frequentemente a ordem até é diferente, Pedro, Tiago e João, mas aqui está Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Reparai, como se fosse uma coisa mais habitual, porque São Lucas apresenta isso como muito frequente. Jesus frequentemente retirava-se para rezar. Os outros evangelistas não apresentam muito isso, mas aqui apresenta. São João não apresenta, mas diria, revela Jesus nessa atitude de relação com o Pai muito natural. Aqui também diz que subiu para o monte para orar. E enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. Os 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte que ia acontecer em Jerusalém. É também um pormenor próprio de Lucas. Falavam da morte. Portanto, temos aqui a presença de Moisés e Elias. Certamente sabeis porquê. Tendes ideia? Moisés é o homem da lei. E Elias é o exemplo típico dos profetas. Um grande profeta, com muitas manifestações, particularmente no livro dos Reis. E é, sem dúvida, importante termos isto presente. É toda a história da salvação, que veio pela lei, que é o cerne, como o dom maior de Deus ao seu povo, e depois pessoas, profetas, que ajudavam a orientar, a caminhar do povo para Deus. E falavam da sua morte que ia acontecer em Jerusalém, ou seja, no centro, no lugar central da vida do povo de Deus, na sua relação com o Senhor. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, portanto, ficaram como que estonteados com esta realidade, não é? Mas despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam a separar-se de Jesus, Pedro disse, portanto, reparai na expressão de Pedro, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sequer pedia para eles, não é? Só pedia para... É como que querer agarrar o céu, diríamos assim, não é? Querer que eles permanecessem ali e ficassem ali, não é? Não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu e quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. Esta questão da nuvem é uma coisa muito frequente a quando das epifanias, da manifestação de Deus. Há uma envolvência da realidade divina que é superior à realidade humana, naturalmente, e que envolve o ser humano que vai ser chamado. Aqui não se trata propriamente de uma epifania para vocação, que é aquelas que mais estão relatadas na Sagrada Escritura, mas aqui aparece a dizer, cobriu-os com a sua sombra. E enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu e quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse, este é o meu filho predileto, escutai-o. Reparai, este é o meu filho predileto, no fundo, é a mesma coisa que atrás, no batismo também, eis o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus, não é? E depois diz que é predileto, ou seja, é aquilo que mais ama. E este amor, depois São João vai dizer, é o amor que é, eu diria, o que dá a vida, o que faz com que
a realidade divina se transborde e aparece então o dom do Espírito Santo. Pois escutai-o, a escuta da palavra. E para São Lucas também a palavra é sem dúvida uma das realidades dinamizadoras dessa vida, que aparece não apenas por todos os atos dos apóstolos, portanto a transmissão da palavra através dos apóstolos, dos evangelizadores, que depois formam as comunidades cristãs, que formam aquilo que é o reino de Deus, se quisermos usar esta linguagem daqui, formam o reino de Deus aqui na Terra. Mas a escuta não é apenas um ouvir, né? Como nós muitas vezes nós dizemos escutar e ouvir quase a mesma coisa, mas não. O ouvir é qualquer coisa que soa aos ouvidos, não é? Mas o escutar é qualquer coisa que ressoa cá dentro, fica como que a mexer. Que depois São Lucas vai dizer aquela expressão tão bonita naquele episódio de Imaús, todos conheceis, não é? Quando depois deles terem ido embora, eles diziam, não nos ardia cá dentro o coração quando ele nos falava das Escrituras? Portanto, é este ressoar cá dentro. E São João, na última ceia, transmite todo aquele longo discurso do capítulo 13 ao capítulo 18 e vemos como que um transbordar da vivência de Jesus naqueles últimos momentos. Coisa que os outros evangelistas não fazem. Não apenas porque João, diria, captou mais intimamente, mas também porque escreveu depois, muito mais tarde. E, portanto, foi como que um desenvolvimento que ele fez deste momento extraordinário e, ao mesmo tempo, também transmissor de uma realidade, não apenas de Jesus, na sua presença com os apóstolos, mas sobretudo da relação de quem era Jesus com Deus Pai e com a promessa do Espírito, etc. Né? Portanto, aqui o escutar é exatamente um tentar entrar dentro deste mistério, não é? Não é apenas um ficar a ouvir. E depois, quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Portanto, apesar de ter dito aquilo, os apóstolos como que estavam de lado, estavam noutra onda, né? Diríamos assim. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias nada contaram a ninguém do que tinham visto. Se formos a outros evangelistas, justo depois ao descer do monte, Marcos e Mateus dizem que lhe falou de que iria ser morto em Jerusalém, etc, etc. Eles ficaram cheios de receio e calaram porque, então, mas como é que é isto? Vimos esta coisa tão extraordinária e vai-nos anunciar já a morte. Aqui Lucas não refere este pormenor e diria a vida continua. Mas este episódio faz-nos olhar, reparai, nestes pormenores. Enquanto ele dizia isso, surgiu uma nuvem que os cobriu da sua sombra. Portanto, esta envolvência daqueles três que estavam com Jesus. E ficaram cheios de medo, que é a primeira reação de quando se percebe que está diante de Deus. Isaías diz, ai de mim que estou perdido, que vi com os meus olhos o Senhor Altíssimo. Não é? Ai de mim que estou perdido, porque vi. Pedro, quando foi da pesca milagrosa, já vimos isso, também disse, afasta-te de mim que sou um homem pecador. Portanto, eu estou na presença de Deus. Não é? Este medo é diria, interpelação, esta inquietação interior de que se está fora do seu lugar, não é? Que não é ali bem o seu lugar. E entraram na nuvem. E da nuvem surgiu uma voz. Esta questão da voz também já referimos. A voz, a palavra, a comunicação é importante, e já disse agora há bocadinho também, que é esta voz que depois vai ser transmissora da mensagem e que vai ser portadora da vida que vem de Deus. Portanto, a voz, aqui neste caso é a voz de Deus a propósito para o seu filho, para todos eles, mas enfim, direto ao seu filho. E diz então, este é o meu filho. Aqui, filho de Deus, reparai que se nós olharmos para os Evangelhos, nós temos aqui, até há poucos capítulos atrás, filho de Maria, filho de José. E aqui começa esta filiação divina. Já no batismo isto tinha sido anunciado, mas aqui vai de novo afirmar-se esta realidade. Filho. Filho que é mais do que alguém descendente de. É alguém que está numa relação de intimidade também, não é? O eleito, ou seja, aquele que escolhi. Temos aqui também este sentido de Jesus que vem para fazer a vontade do Pai.
Mas a vontade do Pai é aquele que está na origem, aquele que está, diria, desde o princípio, aquele que é tudo, diríamos assim, que é fonte de tudo. Portanto, Jesus está dentro desta envolvência também, não é? E quando a voz surgiu, Jesus encontrou-se sozinho e eles ficaram calados. Este sozinho de Jesus é efetivamente estar no seu lugar, estar no lugar de Jesus. E os outros ficaram calados, portanto não sabiam o que dizer. Depois logo pouco depois, vem uma questão que é, sem dúvida, o anúncio da paixão. Porque Jesus, a seguir logo, faz um milagre de um epilético e, a seguir, diz, estando admirados com tudo o que ele fazia, portanto, os milagres, portanto, estavam no final deste, portanto, 19:42, diz, e quando se aproximava do demônio, atirou ao chão, etc., acudiu. Jesus, porém, ameaçou o espírito maligno que curou, e todos estavam maravilhados, no 43, e todos estavam maravilhados com a grandeza de Deus. Já há aqui como que um olhar para lá daquilo que era o acontecimento humano, o acontecimento físico. E estando assim todos admirados com tudo o que ele fazia, Jesus disse aos discípulos, prestai bem atenção ao que vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem, esta figura do Filho do Homem, creio que já vos referi, mas creio que é sempre bom recordar que o profeta Daniel é o que usa primeiro esta expressão. E o texto do profeta Daniel é um texto um bocado complexo e de composição também complexa, que não se consegue distinguir muito bem as épocas e os autores, etc. Mas não importa agora isso. Mas o que é verdade é que esta figura do Filho do Homem aparece como sendo aquilo que nós hoje dizemos o protótipo, o modelo por excelência, não é? Aquilo que São Paulo diz que é a imagem do Deus invisível, homem perfeito. Portanto, é o homem que tem uma relação harmoniosa com o seu ser humano, diríamos assim, natural, físico, e ao mesmo tempo uma relação harmoniosa com o divino, com Deus. E é esse homem que seria o homem que Deus criou inicialmente. Olhando para o texto bíblico da criação do ser humano, Deus pensou no ser humano e estava a viver harmoniosamente no paraíso. Vivia bem, com aquilo que antigamente se diziam os dons preternaturais. Portanto, aqueles que desde o princípio foi pensado por Deus, foram dados por Deus ao homem. E o homem começou a prejudicar isso com o seu pecado, com a sua desobediência. E a partir daí já não havia este equilíbrio harmonioso. O homem escondeu-se, o homem teve medo de Deus. Eu, ouvindo os teus passos, escondi-me porque tive medo. E tens medo porquê? Eu estou nu, não é? Eu vi os teus passos porque eu estava nu, tive medo. E o homem fica inquieto diante de Deus, porque não está perfeito, porque não está no seu lugar. Porque a primeira pergunta, é bom também ter sempre isso presente, a primeira pergunta que Deus dirige ao ser humano, no texto bíblico, é Adão, ou humano, ou terreno, se quisermos assim, criado na terra, onde estás? Não é? Onde estás? Esta é a primeira pergunta. Há um texto muito célebre de um grande biblista que pôs mesmo este título, em italiano, Adamo dove sei? E depois faz toda uma análise do texto do livro do Gênesis, sobretudo os primeiros 11 capítulos. E é muito bonito, porque de facto esta é a questão. O Deus que procura o homem. Porque o homem como que se desprendeu dele, não é? Esta é um bocado a questão que está aqui. E aqui o Filho do Homem é então aquele homem perfeito, aquele modelo de homem perfeito. No Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, aparece essa expressão como sendo o desejo, eu diria, a meta, a perspectiva que a Igreja quer conceder ao ser humano para se tornar esse homem perfeito, cujo modelo é Jesus Cristo. E isso é a santidade perfeita, essa relação harmoniosa. Só percebemos isso e podemos contemplar isso em Nossa Senhora. Aquela mulher que disse sempre sim,
São João Paulo II, sobretudo naquela carta sobre Nossa Senhora, a Mãe do Redentor, deixa perceber muito isso. A fidelidade, a perseverança, a união, a comunhão, mesmo não estando fisicamente junto dele, é perfeita. E, portanto, ela vive em sintonia harmoniosa com o seu filho e com o seu filho, que é Deus. E por isso aquela expressão que Lucas repete várias vezes, guardava-te e meditava-te no seu coração, eu diria uma forma de dizer que ela estava bem por dentro, metida naquilo que estava a acontecer, não é? Depois acrescenta São Lucas, eles, porém, não entendiam aquela linguagem porque lhes estava velada, de modo que não compreendiam e tinham receio de o interrogar a este respeito. E porquê é que terá sido isto? Porque, de facto, Lucas deve ter falado com muitos dos discípulos, certamente até com Pedro e com Paulo, mas Paulo certamente porque também eu tinha ouvido dos outros apóstolos, e percebeu que a revelação de Jesus não foi uma revelação assim tão aberta, tão, diria, tu a tu, e eles não percebiam muitas coisas do que eles diziam. Então, anunciando que ele, que era filho do homem, tinham estado com ele agora na nuvem, etc., alguns, e tinham certamente percebido esta divindade, este poder de Jesus que fazia milagres, e agora vai-lhes dizer que ele vai ser morto. Então, como é que é isto? É, sem dúvida, um mistério, uma interrogação, que não se entende logo muito bem racionalmente, não é? E depois, Jesus acrescenta logo uma coisa a seguir, dizia, veio-lhes então ao pensamento qual deles seria o maior. Assim, pronto, se ele é o filho do homem, se ele é aquele que estava para vir, porque eles ligavam à história e à perspectiva que vinha do Antigo Testamento, do Messias grandioso, então se é assim, nós temos que começar a pôr-nos, como costuma dizer, no bico dos pés, para chegar ao lugar que mais desejado, não é? No caso de Mateus e de Marcos, apresenta-se aquela figura da mãe dos filhos de Zebedeu a meter uma cunha, não é? E essa é, sem dúvida, uma das questões que acontece muito dentro da dimensão e da lógica humana, não é? Mesmo nos nossos dias. Veio-lhes então ao pensamento qual deles seria o maior. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, percebendo o que é que eles estavam para ali a pensar, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse, quem acolher este menino em meu nome, é a mim que acolhe. E quem me acolher a mim, acolhe aquele que me enviou. Pois quem for o mais pequeno entre vós, esse é grande. Portanto, a lógica começa aqui, uma questão que depois mais adiante vai ser mais forte ainda e é expressa de várias maneiras, segundo São Lucas, que o projeto humano em relação ao reino de Deus está invertido. Portanto, aquilo que é a lógica dos homens, dos homens do seu tempo, não tem lógica dentro da forma de vida do reino que Jesus veio instaurar. É curioso que, se reparardes, no Magnificat, por exemplo, já aparece essa expressão bastante forte. Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. Portanto, esta é, diria, a percepção que São Lucas manifesta e sublinha de uma maneira mais forte, mas que, no fundo, aqueles que são humildes e aqueles que são sábios na maneira do Antigo Testamento de perceber as coisas por dentro, de saborear a realidade divina, como há bocado referido Nossa Senhora, percebe-se que o agir de Deus é um agir diferente. É um agir que parte não tanto daquilo que as pessoas são, mas sim daquilo que Deus é para as pessoas. Porque é Deus que age, não é? Não é os soberbos derrubaram-se e os humildes chegaram um momento em que se exaltaram. Não foram eles, foi Deus que derrubou e exaltou os humildes. Portanto, a ação divina é que mexe as coisas e põe as coisas ao contrário. E aqui começa a perceber-se isso. E é curioso que, na delicadeza, porque Lucas é sempre um escritor muito delicado, sensível a estas pequeninas coisas que nós hoje damos até um certo valor, à questão da igualdade das mulheres, por exemplo, a questão do valor e a riqueza e a novidade, a beleza de uma criança, a ternura, o carinho, o amor que desperta uma criança. Portanto, São Lucas já tem isso aqui bastante claro. E dá esta expressão, que certamente Jesus terá dito, mas que os outros apóstolos não guardaram tanto.
e não lhe deram tanta importância, porque não era na mentalidade. E Lucas parece que é assim um homem sensível que apanha estas coisas. Quem acolher este menino em meu nome, ou seja, por causa de mim, pensando que é dele, é a mim que acolho. Portanto, é como nós dizemos na sabedoria popular, qual é que é o provérbio? Quando se adoça, quem meus filhos beija, minha boca adoça. Portanto, a vida de quem é o pai ou a mãe, diria, percebe muito mais e sente mais fortemente aquilo que se faz num gesto simples exterior a uma criança. Jesus tomou a palavra e disse, João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos alguns expulsar os demónios em teu nome e impedimos-lo, porque ele não segue juntamente conosco. Jesus disse, não o impeçais, pois quem não é contra vós é por vós. Reparei que aqui São Lucas põe na boca de Jesus esta expressão, vós, nem sequer é por nós, é vós. Portanto, esta questão do estar unido, da razão das coisas, está para lá daquilo que muitas vezes se vê. Nós impedimos porque não é dos nossos. Portanto, está a fazer aquilo, se calhar, por outras razões. Mais adiante vamos ver aquela questão do Belzebu, não é? De expulsar os demónios por Belzebu. E aqui aparece isto, quer dizer, é necessário ver que por detrás estão outras realidades. Bom, suspendendo um pouco isso, vamos entrando agora nesta outra perspectiva de percorrer estes capítulos, porque depois vamos ver mais em pormenor, como vos dizia, a promessa do reino, as condições para entrar no reino e a vida no próprio reino. E depois isso tudo se torna possível pela salvação. Então, voltando de novo, o reino de Deus está próximo. Esta é a ideia que agora aqui surge, não apenas pelo anúncio ou pelo pré-anúncio da transfiguração, que deu esta tónica aos apóstolos, àqueles que estiveram particularmente com ele, embora eles ficassem calados, certamente não deixaram de ir deixando transparecer alguma coisa. E então, a realidade que está aqui subjacente a esta parte que agora vamos iniciar é, diria, um conceito simples, mas que não é de todo evidente, nem muitas vezes é verificável. Deus é Senhor e é fonte de vida nova. O reino de Deus está por detrás. O reino de Deus é fruto daquilo que é Deus como Senhor, como aquele que não apenas governa, orienta, mas que dá vida. E agora vai dar uma vida nova à humanidade. Portanto, a salvação... às vezes as pessoas usam as palavras salvação ou outras assim e não olham muito bem para o conteúdo, não é? E creio que esta é uma questão que se deveria pôr mais vezes para nós, porque usamos uma linguagem, diria, tradicional, bastante clerical, bastante ligada ainda à filosofia tomista, e depois pensamos que todas as pessoas entendem, mas quando se fala de salvação, as pessoas não percebem bem o que é, não é? Eu recordo-me quando era adolescente, tive um padre com quem faleceu este ano, já com 90 e tal anos. Um padre que tinha assim, era um homem muito ligado à ação católica e tinha a facilidade de comunicar muito bem e tentava simplificar a linguagem para que toda a gente entendesse. Eu recordo-me que uma vez nos pôs a questão, um grupo, a mim e outros, estávamos num grupo que ela acompanhava, e pôs-nos a questão desta maneira. O que é para cada um de vós salvação? E nós começámos a dizer, é isto, é aquilo, a libertação do pecado, a graça de Deus, enfim, estas coisas que a doutrina cristã dizia. Sim, não está bem, mas, por exemplo, olhando ali para fora, havia macieiras, aquela macieira salva-se como? A gente fica um bocado assim, a macieira salvar-se, o que é isso? Tá. E depois eu disse, a macieira só se salva se der maçãs. Porque é a perspectiva dela, não há outra solução. Se não der maçãs, não presta para nada, não é macieira sequer, não é? Pode ter uma folha e um tronco semelhante a outras macieiras, mas se não dá maçãs, não interessa. O ser humano também é
capaz de salvar, se for aquilo que deve ser. Porque qual é o projeto de Deus sobre nós? Ele criou-nos para quê? Cá vem agora de novo aquilo que vos dizia há bocado a propósito do Filho do Homem, do modelo que é Jesus Cristo. Esta ideia está subjacente, não é? Muitos teólogos agora, já nesta fase pós-conciliar, refletiram bastante sobre isso. E foram sobretudo teólogos de orientação latino-americana e também alguns europeus, sobretudo em Espanha, que começaram a refletir sobre isto, porque esta questão da graça de Deus, esta questão da salvação, esta questão de um homem santo, não estava muito bem expresso, muito bem explícito. E vinha muitas vezes carregado de moralidade, de legalidades, de direitos, de ordens, de ter de ser, ter de fazer, deveres, etc. E não é por aí. Já no Antigo Testamento, a lei, que nós hoje entendemos como uma coisa obrigatória, não era isso, era uma proposta de vida. Se queres, tens diante de ti a vida e a morte. Se queres viver e viver bem, segue por aqui. Se não seguires, certamente morrerás. Portanto, este é um caminho de vida. Portanto, isto já vinha de trás, mas que depois, sobretudo com Santo Agostinho e muitos outros teólogos, acabaram por pôr esta questão do bem e do mal sempre numa luta quase de igualdade. Mas não. Com Jesus Cristo, o mal está vencido. Não há dúvida nenhuma. E então os teólogos agora no pós-concílio refletiram muito sobre isso. E particularmente um que foi o orientador da minha tese, foi muito bem aceito e foi um grande divulgador desta perspectiva, juntamente com outro espanhol, também González Faus, e depois agora um que está como responsável da teologia, diríamos assim, do Vaticano, Luís Ladaria, que era um padre jesuíta, um teólogo que escreveu várias coisas também, e desenvolveu muito este aspecto. A graça de Deus é viver, diria, conduzido pelo Espírito de Deus, como Jesus Cristo viveu. É pôr em ato, pôr em vida, tudo aquilo que é dom de Deus para nós. E, portanto, esta questão da vida nova que Deus vem trazer, não é nova no sentido de começar a ser nova, mas é começar a ser vivida agora, de uma forma, diria, mais visível. E, portanto, Deus é Senhor e é fonte desta vida que Ele quer incrementar no mundo, que Jesus começou e que os apóstolos devem dar continuidade, como diria, mandamento. É isto que vos mando, que vos ameis uns aos outros, segundo São João diz assim, resume assim. E então agora, no capítulo 10º, começa uma espécie de experiência que Jesus manda fazer aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus amigos mais próximos. Manda-lhes fazer, diria, uma evangelização. E depois verificam-se algumas coisas, não é? E, portanto, temos agora aqui uma primeira, diria, abordagem deste reino de Deus, desta forma diferente de viver como seres humanos, e que, como que se percebe, ou pressente, já a presença deste reino, mas ainda com sinais assim um pouco ténues, não é? Vamos ver que a missão dos discípulos, e depois tem um regresso, e no regresso Jesus faz pensar uma série de coisitas, não é? Depois vem de novo a questão dos mandamentos, mas no Antigo Testamento Deus mandou fazer umas coisas, mandou viver determinadas realidades. E perguntam isso a Jesus. Jesus diz, não, há 2 mandamentos, não interessa de todos estes 10, resumem-se em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois vem aquele exemplo do bom samaritano, vós conheceis. Tentamos a ver assim uma panorâmica para depois entrarmos mais em pormenor. E dentro dessa perspectiva, dentro desta realidade, vem a problemática da oração, que é a forma de ligar, que é a forma de sintonizar ou de pôr em ligação o ser humano com Deus, não é? Mas há um contraste que está aí no meio em que Jesus estava a pregar, que é o farisaísmo, que eles pensam que isto se faz, a relação com Deus se faz por pôr em ato determinadas leis, determinadas atos, determinadas formas de fazer. E Jesus vai-lhes dizendo que não. Há uma outra perspectiva. Isso é falso.
E então os discípulos começam a ser questionados. Olha, a primeira coisa é a questão da riqueza. Não vale a pena agarrar-vos a isso, porque Deus cuida de todos, até cuida das aves do céu, etc. E depois aparece Jesus como exemplo, como testemunha, e vem depois a questão mais forte nesta perspectiva, que é necessário a conversão, o arrependimento, a mudança. Não vale a pena estarmos com outras panaceias. O que é necessário é arrependimento, conversão, mudar de vida. E depois, mais adiante, vão aparecer, no capítulo 15, aquelas célebres parábolas da misericórdia, que é, de facto, a inversão dos valores habituais. Mas comecemos então pelo anúncio, que se vai desdobrar depois em expectativas de interesse, de gosto, de coisa. Só que, efetivamente, o profeta acaba por ter que ser condenado à morte e, naturalmente, a misericórdia será a mudança, a solução, para não cair nesta perspectiva. E depois, mais adiante, logo a seguir, aparece a questão da humildade, a questão do banquete, das núpcias e tudo isso, no capítulo 14. E no capítulo 15, então, as misericórdias. E depois, mais adiante, este reino é o reino que subverte os valores correntes. E aparece aqui a questão dos fariseus, algumas parábolas no meio, para que fácil de entender, as riquezas, o perdão, a fé e o serviço. Portanto, são questões que passam de uma perspectiva para outra. Dos fariseus passa-se para a questão das riquezas, que não vale a pena dar-lhe muito, de perdoar, depois a questão da fé e do serviço. E o Filho do Homem vai como que trazer o culminar de todo este itinerário. E então depois aparecem estas parábolas, ou estes relatos, por exemplo, a questão do Zaqueu, que é a mais conhecida, em que aquele homem vira totalmente a sua vida e faz ao contrário daquilo que estava a fazer antes. Que estava a roubar dinheiro, que estava a guardar os seus interesses, agora vai dar tudo e vai dar sobretudo àqueles a quem tinha tirado mais. E então isso sim, dá-lhes a possibilidade de participar no reino. E vem aquela parábola das minas, das 10 minas, que são distribuídas e alguns fazem-na render, outros não. Portanto, temos aqui então todo um percurso que vamos fazer hoje, que é este tentar começar a perceber o reino de Deus que está próximo. E começamos aqui pela questão dos discípulos que foram enviados, 72. Este número 72 tem a ver com a quantidade dos gentios, dos que estavam fora do reino de Deus. Portanto, dentro da tradição, eram 72 nações que estavam fora do reino, estavam fora da ligação a Israel, e, portanto, era o grupo dos gentios, o ambiente, o contexto que os envolvia. Em alguns textos dizem que é 70, mas o mais frequente e o mais comum é, de facto, 72. Portanto, mas não é um número que tenha um sentido, particular. É o facto de se referir 72 seriam as nações extra, mais que suficientes, não é? 70 seria o suficiente, mas 72 é mais suficiente, que até há aí muita gente pagã à volta. Portanto, eram as nações pagãs. Portanto, isso não tem um significado particular, vão 2 a 2. Também creio que não há um sentido especial, mas é no sentido de que não é solidão e também não é, um grupo significativo. No Antigo Testamento dizia-se só que dizia-se no livro da sabedoria que o homem só vive em dificuldade. Ai do homem só. E, portanto, tem necessidade de alguém, que é também aquela ideia que está logo no princípio do Gênesis, quando Deus, olhando para o homem, sentiu-o sozinho. Então criou-lhe um auxiliar, semelhante a ele. Portanto, este sentido da comunhão, da unidade. Isto também tem muita importância, embora não apareça muito desenvolvido nos textos bíblicos, mas o que é verdade é que Deus manifesta que deseja comunhão do ser humano, deseja comunidade. Há um texto no célebre também de um teólogo, Deus é comunhão, o título, não é? E há outros que, sobretudo depois
do ano do milénio, quando se refletia sobre a Santíssima Trindade, vieram muitos textos, foram publicados muitos textos por teólogos, da reflexão sobre Deus Trindade. E apareceram vários títulos do género Deus não é solitário, Deus é comunhão e outros desse género. E, de facto, nós verificamos que no texto bíblico, ao longo de todo ele, aparece sempre uma dimensão que tenta provocar comunidade. Nunca o elogio de um homem sozinho, de alguém sozinho. É sempre uma relação, uma dimensão comunitária. E nos textos do Concílio Vaticano II, sobretudo na Gaudium et Spes, lá aparece muito a dimensão comunitária, um capítulo inteiro, dimensão comunitária do ser humano. E é a partir daí que nós depois podemos perceber que isso é também a imagem e semelhança de Deus, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, é esta realidade que está um pouco aqui subjacente nestes dois, portanto, em comunhão. E depois, levou-os a todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir, ou seja, quando não havia ainda o anúncio da presença de Deus, não é? De Jesus, neste caso. E começou por dizer-lhes uma coisa assim, que é aqui a primeira vez que aparece esta linguagem. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é uma expressão que tem a ver, naturalmente, com a realidade da zona da Samaria, particularmente, onde havia grandes campos de trigo e de cereais, ou de trigo, aveia e talvez centeio, não sei bem, mas creio que era sobretudo trigo. E então era um trabalho que se fazia e que era exemplificativo de uma dimensão relativamente grande. E, portanto, é algo que se expande pelo horizonte, não é? E portanto, aqui e depois mais adiante aparecem as parábolas da ceifa, da sementeira, etc. Lucas, Marcos e Mateus também apresentam isso, sobretudo Mateus desenvolve bastante isso. Depois aqui, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao dono da messe, que mande trabalhadores para a sua messe, ou seja, é um trabalho ainda, diria, a fazer, um tanto inglório para poucos, não é? E envie-os como cordeiros para o meio de lobos. E começa aqui, então, um apelo. Aqui é uma outra forma de estar, de realizar, que tem a ver com a vivência dos próprios anunciadores. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e não vos tenhais a saudar ninguém pelo caminho. Portanto, não se prender, não se agarrar às situações que vão surgindo, diríamos assim. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro paz e esteja nesta casa. Portanto, um dar, um oferecer, um levar. E se lá houver um homem de paz, portanto, harmonioso, acolhedor, sobre ele repousará a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que lá houver, pois o trabalhador merece o seu salário. Reparai que isto está muito bem expresso em muitos textos de São Paulo, que fez, trabalhou, serviu, fez sem receber salário. Mas aquilo que fez, fê-lo por Jesus. E esse é o seu salário. O salário é a satisfação por ter realizado aquilo que o Senhor lhe pediu. E depois vem aqui uma série de conselhos, de propostas, que então está aí, diria, dentro da lógica daquilo que eles fazem ao anunciar, ao proclamar este reino de Deus. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, com meio do que vos for servido, curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus já está próximo de vós. Esta é a primeira expressão de Lucas, e é sem dúvida como que um marco, agora na continuação do Evangelho. Isto é a realidade. O reino de Deus já está próximo de vós. Está próximo, está mesmo aí a chegar, está junto de vós. Como que dizer, abri os olhos, porque ele está aí. Mas em qualquer cidade, mais adiante vai desenvolver esse aspecto, não é? Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saí à praça pública e dizei, até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vos deixar. No entanto, ficai sabendo que o reino de Deus já chegou. Portanto, esta realidade divina está, não falta.
E é esta a realidade que então agora Jesus tem para oferecer. Portanto, este início do capítulo 10º é um início marcante e decisivo no relato de Lucas, porque é agora que vai começar. Está cada vez mais a adensar-se, diríamos assim, toda esta descoberta, não apenas de quem é Jesus, mas daquilo que Jesus veio fazer. Portanto, é esta dinamização interior, esta força, diria, misteriosa, mas ao mesmo tempo que se vai já percebendo. Ele está aí, está mesmo no meio de vós. Depois, refere aqui São Lucas que estas questões depois interpelavam, questionavam aquilo que já estava a verificar-se, que as pessoas não aderiam, não acolhiam muito bem. E então refere esta questão: digo-vos naquele dia que haverá menos rigor para Sodoma do que para esta cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidon se tivessem operado os milagres dentre vós se realizaram, de há muitos se teriam feito penitência, vestidas de saco e de cinza. Por isso, no dia do juízo, haverá mais tolerância para Tiro e Sidon do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás exaltada até ao céu? Até ao inferno é que tu serás precipitada. Quem vos ouve é a mim que ouve, e quem vos rejeita é a mim que rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A questão dos mensageiros, da comunhão, daqueles que anunciam, não é? Naturalmente que está por detrás toda a vida que Lucas transmitiu nos Atos dos Apóstolos. E, portanto, é esta realidade que, no fundo, está subjacente aqui a estas expressões. E então, Betsaida, Corazim, não receberam, não acolheram Jesus como o Messias, então vão sofrer ainda muito mais. E também Cafarnaum, por ter feito lá muitos milagres, não pensam que é maior, é mais bonita, mais extraordinária. Não, ela vai certamente também precipitar-se. E há gente de lá que vai fazer isso, vai precipitar-se. Depois, quando os discípulos regressam, e agora temos, diríamos, como que a conclusão deste primeiro exercício que Jesus mandou fazer aos apóstolos, os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios sujeitaram a nós, em teu nome. Diz-lhes ele: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Portanto, a força do mal como que a desaparecer. Reparei que aqui é uma expressão pequenina de São Lucas, mas que, por exemplo, no Apocalipse aparece com uma força muito maior. Tudo o que é mal, tudo o que é negativo vai ser precipitado num lar de fogo, que faz desaparecer para sempre o mal. A partir daí só há bem, só há alegria, felicidade. Haverá um momento em que será assim. E agora aqui começa Satanás a cair do céu, diríamos assim. Olhai que vos dou poder para pisar os pés de serpentes e escorpiões e domínio sobre todo o poderio do inimigo. Nada vos poderá causar dano. Contudo, vem agora aqui esta questão, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Quer dizer, não é por aquilo que fazeis, não é por aquilo que vedes exteriormente, mas sim, podemos dizer, por aquilo que vós sois. E aqui começa a questão do exterior e do interior, que depois vai fazer sentir particularmente nos diálogos com os fariseus, que os chama, de facto, de uma forma bastante, diria, interpretativa, não é? E depois aparece então aqui logo a seguir esta passagem quase de prolongamento disto, não é? Houve uma voz do céu que surgiu e Jesus como que expressou aquilo que sentiu por esta posição. Bendito ó Pai do céu, bendito ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, estas coisas não são fáceis de entender. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho houver por bem revelar. Voltando depois para os discípulos, disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque digo-vos, muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Portanto, esta é a questão, que há aqui uma realidade nova, que já começam a perceber, mas que ainda não está bem concreta. É, sem dúvida, aquilo que está subjacente à ideia do mistério, não é? São Paulo também fala muito disso. Mistério é qualquer coisa que se começa a ver, mas que ainda não está todo percebido, não é? É como se nós tivéssemos uma... imaginando que às vezes acontece, creio que agora já não se usa tanto, mas eu recordo na minha aldeia às vezes havia uma festa, havia um jantar, uma mesa muito bonita lá numa determinada sala, mas estava tudo coberto com um pano, até por causa das moscas e tal, para ninguém ver o que é que lá estava. Depois, quando chegavam os convidados, então é que se tirava tudo. Mas havia sempre aquele desejo, pelo menos eu tinha, creio que os garotos tinham todos, de ir lá espreitar, levantar o eu, ver o que é que lá estava, não é? A ver se estavam lá coisas que depois nos agradava comer, então a gente dizia, depois vou por ali, aquilo é bom. E então é um pouco isto que Jesus está a fazer, vai-nos fazendo sentir, perceber um bocadinho desta realidade que ele está, que é Jesus Cristo. Vai começar a levantar-se o véu e é necessário então saber perceber essas coisas. Isso só se percebe com a humildade, com a pequenez, com a simplicidade das crianças. E surge até aqui uma outra questão, que é, de facto, esta questão do mandamento do amor. Porque, de facto, eles sabiam que as leis diziam para fazer isto, fazer aquilo. E então o doutor da lei perguntou-lhe para o experimentar: que hei de fazer para possuir a vida eterna? Reparei que, enquanto em Mateus e Marcos esta questão surge como uma espécie de questionamento interpelativo, de choque, aqui não diz. É ele que está com interesse em saber alguma coisa de Jesus. E diz, que hei de fazer? E Jesus disse-lhe, o que é que está escrito na lei? Portanto, ele era doutor da lei, sabia a lei, então o que é que lá está escrito? E o outro respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo então justificar a pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Agora a questão é essa, como é que isso se concretiza? E então vem esta parábola tão bonita do bom samaritano. Todos vós conheceis, não vale a pena estar aqui a ler tudo, mas é essa a questão que agora vem. A questão começa também, de novo voltamos à questão da relação. E a relação, de onde é que se provoca? Portanto, não vale a pena estar a ler o texto, mas vós sabeis que aquele samaritano, a expressão que ele aqui usa é muito bonita, quando diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, encheu-se de compaixão. Vede o conjunto destes verbos. Mas um samaritano que ia de viagem, como os outros que passaram, o levita e o sacerdote, ia de viagem, portanto, ia, mas chegou ao pé dele, chegou, portanto, como se tivesse ali terminado esta viagem. E vendo com os olhos, encheu-se no coração por dentro de compaixão, ou seja, de sofrer com, sintonizar com aquele que estava a sofrer. Portanto, esta frase creio que é forte e está bem cuidada no sentido das palavras não serem palavras banais, só para descrever uma coisa. E depois vem aquilo que ele faz, reparai, aproximou-se dele, portanto, o estar fisicamente junto, né? Aproximou-se dele, ligou-lhe as feridas, portanto, já estava num contacto, num cuidado. E deitando nelas azeite e vinho, portanto, dando-lhe alguma coisa, colocou sobre a sua própria montada, portanto, já o pôs como se fosse ele, não é? na mesma realidade, e levou a uma estalagem e cuidou dele. Portanto, não foi uma coisa que fez e acabou, mas cuidou dele. E depois não apenas ele cuidou, mas ainda fez com que o estalajadeiro também cuidasse. No dia seguinte, tirando 2 denários ao estalajadeiro, dizendo, trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te bem quando voltar. Prolongou esta atitude, fazendo o outro participar dela, não é? Qual destes 3, pergunta então Jesus,
te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Portanto, próximos foram os outros, todos passaram lá próximo dele, não é? Seriam todos. Mas quem foi próximo mesmo de verdade foi este que se aproximou e que fez toda esta dimensão de quê? De comunhão e de ajuda, de transformação da vida daquele homem, não é? O que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia, a palavra misericórdia, todos vós sabeis, não é? Tem a ver com um coração, podemos dizer, mísero, pequenino, por causa de alguém que está ali, precisa de muito mais, não é? Então Jesus diz-lhe, vai e faz tu também o mesmo. Não é preciso estar a dizer mais coisas, não é? Esta parábola, creio que é muito exemplificativa, muito clara, para nos fazer perceber o que é que Jesus pretende. E isso faz-se, isso vive-se, e Jesus pede para ser assim concretizado. Mas isto não vem por acaso. E por isso, a seguir, vem este episódio de Marta e de Maria. Maria, que está junto de Jesus, a escutar o que ele diz, como é que ele diz as coisas, e Marta, que anda atarefada para o receber bem. Qualquer pessoa lendo este episódio diz assim, mas Marta fez o que devia ser feito, preparou a casa, uma mulher que estava dona de casa, a preparar para receber bem o hóspede, portanto, manifestou amor, manifestou interesse, desejo, gosto, alegria, satisfação por o receber. Mas Maria, diz Jesus, tomou a melhor parte, foi ouvir, acolher dentro dela as palavras de Jesus. Mais do que as coisas, interessa a pessoa. E aqui, portanto, passa-se desta questão de não é apenas fazer, mas é ouvir e compreender. Como Maria fazia, meditava no seu coração, ruminava as coisas, não é? É uma expressão que São Bernardo usava muito frequentemente a propósito da Sagrada Escritura. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, escutada, mas é para ser ruminada. Como os animais que, depois de terem o alimento, ainda o ruminam, misturam, massam mais para tirar tudo o sumo, o suco que seja vital para eles. Não é? E é isso que é necessário. É necessário ruminar a palavra de Deus. E aqui Maria parece estar nessa posição. E daí surge depois aquilo que vem a seguir, a questão do Pai Nosso. Não vamos alongar-nos muito aqui, mas de qualquer maneira, também já não demos muito tempo, mas de qualquer maneira creio que vale a pena ainda olharmos para estes aspectos, porque esta oração do Pai Nosso é uma oração muito mais pequenina que aquela que nós usamos, que é de São Mateus, não é? Mas é importante também ter presente isto que aqui surge como uma coisa que é, no fundo, a relação do ser humano, do humano com o divino também. Né? Sucedeu que Jesus estava alguns a orar, portanto, Jesus estava já nesse contexto, podíamos dizer assim. Atrás falava do exemplo de Maria. Nós temos de ter presente que nós hoje temos aqui os capítulos, e às vezes nós temos a ideia do capítulo, é outra coisa. Não. O texto bíblico não tinha capítulos nem versículos, não é? Isto foi metido no século XV, XVII, e portanto não era assim. Portanto, isto era um relato contínuo. Portanto, agora, nessa lógica deste episódio, vem esta relação. Portanto, Jesus já, fazia ainda mais do que Maria fazia. Não estava apenas a escutar a palavra do Pai, mas dirigia-se a ele. Havia uma relação de comunhão. Estava alguns a orar. E quando acabou, disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Não temos dados históricos disto, né, de João Batista, né? mas temos, informações hoje históricas de que, de facto, as pessoas que viviam muito tempo no deserto e que viviam naqueles grupos essênios ou outros assim, ajudavam as outras pessoas a rezar, ensinavam-lhes salmos, ensinavam frases do Antigo Testamento para rezar. E aqui também estaria Jesus a rezar, não é? Sabemos que Jesus rezava com salmos também, com textos dos salmos, mas agora não importa muito. E quando acabou, disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos, quer dizer, faz-nos perceber o que é mais importante, faz-nos entender como é que devemos, não é só como devemos fazer, mas o que devemos fazer. E então Jesus disse-lhes, quando orardes, dizei, quando orardes, reparai, não é apenas rezai isto,
é quando orardes, dizei. Ou seja, dizer, mas é um dizer, quase diria, viver, sentir, não é? E reparai como Lucas é tão sintético nas coisas. Começa logo com isto. Pai, santificado seja o teu nome. Pai. Nem é Pai Nosso, nem é meu Pai, nem é outra expressão. Diria quase como uma realidade que é mais que suficiente, basta. É Pai, não é? Pai, santificado seja o teu nome. Aqui temos a questão do sentido do nome na tradição bíblica. O nome era como que a identidade da pessoa. O nome, quando alguém tinha um nome expressava o que ela era no fundo dela, né? No melhor dela, no sentido da sua vida. Nós, ainda hoje, olhando para muitos dos nomes que estão na Bíblia, que estão ao longo da história bíblica, percebemos que há por trás um sentido daquela palavra. Será a palavra, por exemplo, Israel. A palavra em hebraico é Ish, Ram, El. Portanto, homem, Ish, Ram, povo, El, de Deus. Homem do povo de Deus. Israel é o homem do povo de Deus. E Jerusalém a mesma coisa, né? Portanto, tem todas elas um sentido. E é esta realidade da identidade que é o que ela é. E, portanto, aqui, santificado seja o teu nome, ou seja, tu és santo e o teu nome é santo, ou seja, ao dizer-te santo, eu estou a perceber que ele é o santo por excelência, aquele que está perfeito, aquele que é tudo. Porque nós usamos muitas vezes a palavra glória, porque há uns tempos eu estava no seminário, o professor começou lá uma certa discussão entre os seminaristas e começaram muito a questionar o que é a glória. Nós dizemos, dá glória a Deus, mas o que é isto dar glória? Glória, o que é? E, de facto, não é fácil dizer. E eu andei um bocado a estudar, mesmo em dicionários, em textos de autores paralelos, etc. Recordo-me que li uns textos bonitos de vários autores bíblicos, não é? Por exemplo, recordo-me de um texto bonito de Gianfranco Ravasi, que na altura era apenas um professor lá em Roma, e entretanto percebi que a palavra glória, no fundo, nós podemos traduzir por densidade, aquilo que é Deus na sua densidade, no seu íntimo, no seu glória. Portanto, dar glória a Deus é dizer-lhe aquilo que Ele é. Louvar o nome de Deus é louvar Deus por aquilo que Ele é. Portanto, Santo Inácio de Loyola certamente não pensava nisto quando falava da glória de Deus. Mas o que é verdade é que é isso, quer dizer, é aquele que merece mais, é aquele que é tudo, aquele que é o mais, diríamos, é o máximo, não é? Nós hoje dizemos o super hiper ou o hiper super ou não sei o quê, não é? E são estas expressões que de uma determinada época se vão usando, mas aqui é santificado seja o teu nome, ou seja, tu és santo e ao dizer isso que seja a realidade santa também para nós. Ou seja, que nós participemos praticamente da tua santidade. E depois, venha o teu reino. É o desejo, o gosto, o interesse da aproximação a nós. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Dá-nos aquilo que necessitamos no nosso dia-a-dia, no cotidiano. Portanto, o pão nosso de cada dia. O pão que nós necessitamos, o alimento que necessitamos, aquilo que nos é necessário para viver. Portanto, todo um conjunto de realidades que, portanto, estão subjacentes à palavra pão, não é? Perdoa os nossos pecados. Portanto, esta questão de pecado também é outra questão que nós muitas vezes damos isto como adquirido e que nem sempre entendemos bem. Porque a palavra pecado, se nós olharmos para o texto bíblico na sua exatidão, sobretudo no Antigo Testamento, a palavra não existe como palavra independente, a palavra pecado. Existe uma palavra han, que é o falhar. É como se nós não acertássemos no alvo, não é? Como se nós estivéssemos fora do caminho.
Portanto, juntou-se depois, mais tarde, a palavra mancha, a palavra ofensa, mas não é esse o sentido genuíno da palavra pecado, ou do sentido do pecado no Antigo Testamento. É mais o sentido de não acertar. Aquilo que vos dizia há bocado, que a lei não é um dever, é uma proposta de caminho. Portanto, e eu não acertar nesse caminho, as consequências são minhas, o mal é meu. Portanto, sou eu que sofro. Portanto, e a proposta que Deus me faz é que vá por aqui. E se eu não for por aí, eu não acerto no caminho. Portanto, e o mal está aí, é não acertar. E, de facto, genuinamente, se nós repararmos certamente em vós como em mim, a maior parte das vezes os nossos pecados são porque nós não, porque está subjacente daquilo que nós chamamos um pecado de omissão. Não estava onde devia estar. Não fiz o que devia fazer e que era meu dever fazer, o que era o sentido da minha vida. Portanto, a omissão, o falhar. Não é muitas vezes porque, de facto, nós fazemos mal por fazer mal, porque muitas vezes as pessoas na confissão até dizem, não fiz mal por mal, assim, querer mal, fazer mal, prejudicar o outro. Eu não o fiz. Agora, acontece que eu fiz uma coisa e depois vi que era mal, não é? Eu, para os garotos, às vezes costumo perguntar esta coisa muito simples, não é? Que o mal desenvolve-se, é progressivo, não é? Às vezes aos garotos eu pergunto, olá, se aquele menino te der uma bofetada, o que é que tu fazes? Dou logo outro. Dizer assim, pronto. Portanto, já está mais um mal. Já são dois a fazer mal. Quando o outro só tinha feito um, já há dois. Portanto, o mal é por si mesmo difusivo, não é? Mistura-se e faz como que uma bola de neve, não é? É o chamado mistério da iniquidade que São Paulo fala. Mas para lá disto, depois é a questão de não acertar, não é? Por exemplo, nós, sei lá, se fazemos uma coisa, eu costumo usar também esta comparação, não sei se vos servirá. Sei lá, está uma parede e eu atiro, sei lá, imaginando uma pedra para o outro lado. Se a pedra cai no chão, não há mal nenhum. Mas se passa uma pessoa e eu lhe acerto na cabeça, ai Jesus, o que é que fiz eu? Magoei aquela pessoa. Mas eu não queria magoá-la, só atirei a pedra. Mas atirar a pedra sem ver ali que é um lugar de passagem de pessoas e cair na cabeça de alguém, portanto, só pelas consequências é que nós vemos. Mas o problema está em que eu não pensei, eu não refleti, não vi bem, não estive consciente do que é deitar uma pedra assim de qualquer maneira. Portanto, e a questão está nesta atitudes e o pecado, portanto, não é uma coisa que venha de fora, mas é uma coisa que nasce dentro de nós. Mas pelo nosso não estar bem, não estar no nosso lugar. Então, daqui perdoa os nossos pecados, ou seja, livra-nos de nós não vivermos assim. Pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. Porque a maneira de perdoar, se virmos bem e genuinamente, o perdão aos outros, é quando nós começamos a pensar, se calhar o outro não pensou nisso, se calhar ele tinha outras motivações, se calhar não fez aquilo, se calhar tinha outros motivos para fazer aquilo. E quando nós começamos assim, começamos aquilo que nós dizemos na nossa linguagem, a desculpar, mas a perceber que haveria talvez uma intenção boa. E quando nós somos capazes de ver isso, nós então perdoamos efetivamente. É sempre uma imagem que me vem quando falo disto, a do pai Américo que dizia, não há meninos maus. Eles fazem diabruras e atacam-se e batem-se e até ofendem outras pessoas, porque foi assim que eles aprenderam. Porque não é que eles queiram fazer mal, é a forma de se manifestar, de se fazer sentir, que reparem neles, que olhem para eles, que cuidem deles. E, portanto, isso é uma interpelação a que eu seja melhor para eles. Porque é o meu amor, porque é a minha bondade, que vai fazer com que o seu mal, que a sua maldade, se apague, desapareça e deixe de existir. E esta dinâmica, no fundo, é aquilo que está por detrás do grande amor de Deus para connosco, não é? Perdoai-nos como também nós perdoamos a quem nos ofende. Não é perdoai-nos porque nós também perdoamos, não. Perdoai-nos como nós perdoamos, ou seja, capaz de passar por cima disso, esquecer, fazer de conta que não existe e vivermos bem com o outro.
e não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos deixes cair naquela situação. Aqui não aparece, mas livrai-nos do mal. Mas São Mateus mete isso. O livrar do mal, no fundo, diria, atrair-nos para um outro lado, fazermos bem o outro caminho e não cairmos nesse caminho que nos leva à condenação. Bom, esta perspectiva do Pai Nosso que aqui temos é uma perspectiva simples, mas se reparardes, toca os elementos fundamentais que estão na oração que nós habitualmente rezamos de São Mateus e que, quase diria, portanto, é suficiente para a nossa relação com Deus, não é? Porque nós não vemos aqui na oração do Pai Nosso, deixei que diga isto, não vemos aqui uma relação, quase diria, trinitária ou de envolvência de Deus, mas temos uma maneira de nos dirigir a Ele como se estivéssemos com Ele e para Ele. E ao mesmo tempo sentirmos que a presença dele junto de nós nos renova, nos transforma. Portanto, é isso que está um pouco subjacente à oração do Pai Nosso. É o entregar-se para que Ele, estando em nós, nos faça viver como Ele diria, espera e deseja de cada um de nós. Não é? Portanto, a palavra, diria, do Pai Nosso é, no fim de contas, a dizer-nos que Deus é para nós um Pai, nós somos seus filhos, e como filhos devemos ou podemos, e é melhor vivermos nesta intimidade com Deus, porque só assim é que nós somos verdadeiramente filhos de alguém que é um Pai perfeito. Não é? E depois, a seguir, vem aqui um conjunto de perspectivas de oração que São Lucas sublinha e que os outros autores, os outros evangelistas não sublinham tanto. Mas que é uma atitude também daquilo que vos dizia há bocado, da sensibilidade de São Lucas, que acaba por desdobrar a oração do Pai Nosso, ou melhor, prolongar a oração do Pai Nosso, com estas duas propostas, que é, a primeira é ser uma oração insistente, contínua, permanente, que não nos deve faltar. Portanto, aparece aquela parábola, diríamos, que diz... um amigo vai à procura do outro, pede-lhe ajuda, empresta-me 2 pães, etc., que tem um amigo. E depois diz, ele não se levanta para lhe dar por ser seu amigo, mas levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe-á tudo quanto precisar. Portanto, é a importância da persistência, da perseverança, da fidelidade. E depois, mais abaixo, vem então um outro texto. Pedi e dar-se-vos-á, procurai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Qual dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Vede agora aqui este pormenor, que o Pai do céu dará o Espírito Santo. Esta expressão, eu diria, seria impensável sem, diria, já ter acontecido a descida do Espírito Santo e ter acompanhado os apóstolos na evangelização da comunidade primitiva. Portanto, está aqui, diria, como que uma espécie de expressão de uma realidade já vivida. E, de facto, aqui a palavra Espírito Santo entra aqui quase, diria, surpreendentemente. Se São Lucas não tivesse escrito os Atos dos Apóstolos, certamente não diria as coisas desta maneira. E Jesus certamente não terá talvez usado esta palavra, né? Esta expressão. Mas aqui diz, o Pai do céu, portanto, vós pedis coisas aos vossos pais, e se vós pedires ao Pai do céu, Ele vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Portanto, a questão do desejo, do gosto, do interesse, da realidade divina para ele. Bom, vamos terminar por aqui hoje, porque depois vamos agarrar nesta perspectiva daquilo que é a proposta que Jesus faz, e começa a surgir o contraste, ainda aqui no capítulo 11, já dos fariseus. E isso vai questionar e vai fazer ver outros aspectos, não apenas da presença de Jesus no meio do mundo, mas também dos seus discípulos
no meio da nossa existência. Então, como é que é viver assim? E sem dúvida que as parábolas da misericórdia são o volte-face e a passagem para uma outra vertente do caminho da vinda do reino de Deus para nós. Não é? Eu não sei se quereis colocar algumas questões, se quereis pôr algumas perguntas. Podeis fazê-lo. Jesus transferiu no monte, tinha subido ao monte para orar, e eu parece que dou tudo na palavra, e também não foi só uma vez, ele gostava de ir ao monte. Sim. Um sentido especial de orar no monte. Pois porque Jesus, em São Lucas, aparece como alguém que está sempre em comunhão com Deus. E, portanto, o retirar-se era, no fim de contas, como que deixar-se envolver, deixar-se encher pela realidade divina. Quer dizer, como se houvesse a atividade de Jesus, os milagres, a pregação, etc., fosse um voltar-se para os humanos. Mas a realidade de oração, ou momentos de oração, seriam esse voltar-se para Deus. Era como se fosse ele fazer esta ponte. A palavra sacerdote tem este sentido, da comunhão com Deus e com os homens. É este balancear. E São Lucas expressa isto bastante bem. Como vos disse, São João põe isso quase como uma naturalidade na maneira de agir de Jesus. Os seus discursos, as suas reflexões, será o diálogo com a samaritana, é fazer como que uma envolvência, uma espécie de espiral que vai subindo até à mensagem eu sou o Messias, não é? E vai fazendo descobrir isso progressivamente. Lucas não, vai fazendo que há aqui uma espécie de ir à fonte e transmitir, depois vai vendo a necessidade e transmite. É uma perspectiva um pouco diferente, mas rica também. A oração é este ir à fonte para beber a água da vida. O sentido será dar a sensação de estar mais perto de Deus. Não é estar perto de Deus, é envolver-se de Deus, é encher-se de Deus. É como se com os humanos ele se gastasse e depois há que recuperar forças, não é? É um pouco assim, porque em Jesus nós não vemos diria, não há nada que nos permita dizer que ele não estava, que não era Deus, né? Que não era Deus. Podiam as pessoas não o perceber, mas ele era Deus. E é este ver por lá. Aliás, a própria palavra transfiguração tem esse sentido, é ver para lá da figura, ver para além, para trás da figura. Do que é que está por trás da figura humana de Jesus, não é? E, portanto, a oração era aquele momento que se punha para essa vertente, diríamos assim, para essa face da sua figura, como se houvesse uma face e outra, né? Do divino e do humano. E há um momento em que predomina o divino, diríamos assim. Só para perceber, alguns versículos atrás, Lucas fala da missão dos 12. Sim. E agora fala de quase 400 palavras da missão dos 72. Há algum sentido a tirar? Repare que há duas palavras que eles usam e que distinguem. Uma coisa são os 12 apóstolos, outra coisa são os discípulos. Portanto, dá a impressão, e hoje a maior parte dos biblistas veem isso, quer dizer, há o grupo de Jesus, o grupo íntimo de Jesus, que são estes Pedro, Tiago e João. Depois há os apóstolos, que é uma comunidade. Vamos ver que há aqui uma instrução particular, e sobretudo em Marcos, isso é muito claro. Jesus dava uma instrução particular a eles, falava muito em particular a esses 12, como se fosse um grupo distinto todos eles. Depois havia um grupo de discípulos, de gente que andava atrás de Jesus a ver como é que era, como é que se passavam as coisas, e que, no fundo, eram, eu diria, mais ou menos aderentes, mas não comprometidos, diríamos assim, não é? E depois há as multidões, não é? Portanto, são estes grupos distintos que nós temos aqui. E quase todos os evangelistas, os 4, fazem distinção. Uma coisa são os 12, outra coisa são os discípulos, e outra coisa são as multidões. E depois os gentios, é verdade.
Há essa gradação. O padre Larrañaga dizia muito isso, que na nossa vida deveríamos ter este grupo, uma ou duas pessoas, ou duas ou três pessoas, com quem nós nos abrimos e somos e partilhamos, diria, deixamos-nos ver nus tal qual como nós somos. Mas depois há um outro grupo com quem nós comunicamos, ouvimos, partilhamos, mas já não é bem aquela intimidade. E depois há uma comunidade com quem nós estamos e com quem vivemos. E de facto, mesmo da vida espiritual, não sei que experiência é que vós tendes, mas eu tenho um pouco essa experiência, que de facto há sempre necessidade de ter alguém com quem nos damos assim mais intimamente e que nos ajuda e que nos vê e que nós não temos vergonha nenhuma de nos deixar ver por dentro o que sentimos, como pensamos, etc. Mas depois há um grupo assim de pessoas com quem nos damos bem, com quem convivemos, com quem estamos frequentemente, não é? Uma equipa, uma comunidade ou coisa assim. E depois há as outras pessoas com quem estamos bem. Mas, portanto, eu creio que há aqui também esta questão. Isto é a minha imaginação a trabalhar. 72 é 6 dias, porque o sábado não trabalha, 6 dias vezes 12. 6 vezes 12 dá 72. Sim. Porque eu Não. tenho mania das contas. Sim, sim. Mas olha, não tenho assim nenhuma ideia de ter lido qualquer coisa assim em autores, diria, garantidos que façam essa ligação. Mas também não parece demasiado estranha, não é? Mas de qualquer maneira, a ideia que todos os comentadores, pelo menos que eu tenho lido, dizem é que é as 72 nações estrangeiras, quer dizer, uma quantidade enorme de nações gentias, não é? Fora do povo de Deus. É esse o sentido que se lhe dá habitualmente. Mas, na última vez, foi passado assim, ligeiramente. A palavra de um e qualquer coisa, mas muito ligeiramente. E eu tinha pedido se era possível, perguntei se era possível aprofundar mais a questão do jejum. Portanto, no contexto disso. Isso vai aparecer um pouco depois, não é? Mas a palavra jejum tem muito a ver com o sentido que vem do Antigo Testamento, mais do que no Novo, não é? Não, já atrás, já Eliseu e já no deserto, etc., também vem todo um conjunto de coisas. Mas eu creio que aqui no Novo Testamento a palavra jejum tem muito este sentido de esperança, de preparar-se para a vinda de. É o caso de João Batista, que estava no deserto, e dos Essénios e outros grupos que jejuavam para sentir a necessidade do Messias, a necessidade de Deus, não é? E que depois os monges, os ermitas, também viviam muito isso, não é? E também dentro das congregações religiosas, sobretudo as monásticas mais radicais, também vão para isso. Quer dizer, o jejum não é um fazer sofrer por ter falta de alimento. É um sentir-se necessitado para a necessidade de Deus. Deus é que me enche, Deus é que preenche, diria, satisfaz o meu jejum. O sentido do jejum é esse, não é? Que não vale a pena dar muitas voltas. Daniel, com os pais rejeitaram comer a comida do rei por algum motivo. Não percebi. Não percebi. Daniel? Sim. Sim, mas aí não era por causa disso, era por causa do conteúdo da comida. Que eles estavam a fazer jejum e, portanto, para eles era uma norma religiosa e, portanto, não podiam comer. E depois também não comer certas coisas. Portanto, o jejum tem daí esse sentido vário, não é? Há vários episódios do Antigo Testamento que sublinham muito isso, mas tem muito a ver com esse sentido de não comer para sentir o desejo de Deus, sentir-se necessitado de. E hoje também o sentido de jejum é um bocado esse, não é? De nos desprendermos de coisas que até temos demais para termos aquilo que é mais importante, para nos voltarmos para o que é mais importante. Tá? Não vai deixar as perguntas? Está bem.
Então aí estão. Tendo em conta o que já conhecia, portanto, destes textos, o que mais me surpreendeu nesta parte do Evangelho de São Lucas, aqui o anúncio do reino, o começo do anúncio do reino, o que mais me surpreendeu. Eu penso que é sempre bom fazermos assim quando voltarmos para casa, ou à noite, ou amanhã, ou quando desejarmos parar um bocadinho, a responder um bocado a questões destas, não é? E o que é que mais gostaria de aprofundar? O que é que, disto tudo que se falou, onde é que eu gostaria mais de aprofundar? Mesmo que não o digam aqui, é bom ter presente. Eu gostaria de aprofundar isto. Aí de um dia agarrar em qualquer coisa que me ajude a ver melhor, mais profundamente isto. E depois, o que leva no meu coração para viver como discípulo que sou de Jesus? Portanto, alguma coisa que vos tenha ficado, diz assim, eu devia avançar por aqui. Eu digo-vos que também, eu sinto isso também em relação àquilo que vos transmito, não é? Que eu preparei, mas não transmiti tudo aquilo que preparei. Agora, nos próximos encontros, como vos disse, vamos aprofundar alguns destes aspectos, mas ao dizer-vos também há algumas coisas que a mim me questionam, não é? Porque nem tudo aquilo que vos disse aqui estava completamente preparado, que foi uma ligação, diria, anterior que se fez. E agora vou refletir e vou pensar que talvez isto e aquilo não fosse o mais importante, talvez o mais importante foi isto, etc. Não é? Portanto, tentar ressituar-me depois melhor. E também viver um bocado, mas aí já é mais uma questão pessoal. Vamos terminar então com uma oração. Eu sugeria que rezássemos a Nossa Senhora, uma vez que ela nos aparece sempre como modelo de alguém que acolhe a Deus, que o germina dentro de si, ou que o deixa germinar dentro de si, e que depois que o dá para a salvação daqueles que precisam. Ela que não precisava de ser salva, porque era pura, santa, cheia de graça, mas deu Jesus à humanidade. Que nós saibamos também de acolher os dons de Deus para os pôr ao serviço daqueles que o Senhor nos coloca diante de nós para amarmos e para lhe darmos a vida que dele nos vem e que passa por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite para todos e até daqui a 15 dias.